Evangelho de João 6,16. A gente depois lê esse mesmo texto, na hora da reflexão, em outros lugares, né? Mateus e Marcos também o descrevem, mas vamos pegar o de João, que é mais pequenininho. Os irmãos já estão aí em pé, aí, já com as canelas doendo, né? Mas amém. Vamos lá. Diz assim: ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar. Entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro. Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros quando viram Jesus andando sobre o mar. Aproximando-se do barco e ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então eles receberam com alegria e logo o barco chegou ao seu destino. Amém? Pode tomar seu assento. Eu ia começar com um vídeo ali, mas melhor não dar muito ibope para aquele cara, não. Vocês viram, creio que quem já acompanhou o Pastorzão, né? O Parks, viram uma declaração bem estranha, esquisita, né? Dele professando a sua compreensão a respeito de Jesus agora, né? Os vídeos deles eram muito engraçados, ele fazia uns vídeos bem legal, engraçado, há uns 10 anos atrás, há uns 12 anos atrás, mais ou menos, e usava o humor, né, para de alguma forma também falar a respeito de Jesus e fazer algumas críticas necessárias para a igreja moderna de Jesus, né, se é que assim a gente pode dizer, a respeito da igreja. E ele declarou recentemente em um podcast a respeito da alegria que Jesus não faz ninguém feliz, né, que Jesus é simplesmente um suposto aproveitador, que quando está tudo ruim, você vai, clama por ele não faz nada, aí depois ele, que a coisa melhora, ele que leva a fama, né, que o negócio ficou bom, então foi graças a Jesus, e se não melhora, ele fala que é apenas uma prova para você se fortalecer, alguma coisa desse tipo. E que ele falou assim: você quer saber o que realmente era pecado algum tempo atrás? Tudo que era bom, né, que trazia felicidade, você não podia fazer porque era pecado. Ou seja, pecado é tudo aquilo que deixa a vida de alguém feliz, né? Então, tinha que viver uma vida triste. O crente é aquele que vive triste, insatisfeito, e Jesus é apenas alguém distante que leva fama pelas coisas boas que acontecem na vida das pessoas. Um oportunista. Essa é a declaração de um ex-crente, de um cara que agora não crê em Jesus. Ou talvez nunca creu. Talvez se iludiu com Jesus. Há um grande número de pessoas que vão até Jesus com essa expectativa. De ter Jesus para acalmar a sua tormenta. Procuram Jesus porque é-lhes dito que Jesus é aquele que vai acalmar a sua tempestade. Vai resolver seu casamento, sua vida financeira. Vai ajudar você a curar os seus traumas. Resolver seus conflitos interiores. Jesus é aquele que vai resolver sua vida, seu problema. Venha até Jesus. E geralmente o convite que esses supostos pregadores, falsos pregadores do Evangelho, que é outro Evangelho e não de Jesus, esses falsos pregadores, eles realmente fazem isso oferecendo algum encargo para essas pessoas. Ou elas têm que participar de algumas correntes, ou de repente dar alguma oferta, alguma oferenda para conseguir desse Jesus que lhes é dito que vai resolver sua vida. Isso nunca foi o Evangelho e nunca vai ser o Evangelho. Jesus nunca se apresentou como aquele que vai resolver os seus problemas. Jesus é aquele que resolve o seu pior problema, o único problema que o ser humano tem, que é o pecado. Ele é aquele que tira o pecado do mundo. Isso ele promete, ele fez. Ele disse que ele veio salvar e buscar o que havia perdido. Jesus é esse. Os demais são ladrões, salteadores. Esses entram não pela porta, Jesus sim. O Evangelho fala a respeito desse Jesus, que sim, tem o poder de acalmar a tempestade? Tem. Nós vamos falar sobre isso hoje. Sobre Jesus que acalma a tormenta. Mas a questão é como essas pessoas têm uma falsa expectativa sobre esse Jesus hoje em dia.
Você abre um Instagram e tem lá um monte de gente trazendo profecias e revelações acerca de uma chave da vitória dourada que a pessoa vai adquirir e a sua vida vai mudar praticamente. Isso é normal hoje em dia, as pessoas vivem isso aí constantemente. Vem até a igreja, receba uma oração e sai daqui empoderado porque você vai vencer todas as lutas que vai vir sobre você. E amanhã você depara com uma luta difícil. Aquele diagnóstico da doença terrível, a dor talvez da separação, a dor da perda, o desemprego, a situação difícil financeira, e você chega a uma conclusão: Deus não me ama, Deus não está nem aí para mim. Eu sou alguém que Deus se esqueceu e que não dá a mínima, porque a minha vida está uma lástima. Isso não é o Evangelho. Mais uma vez eu vou dizer, isso não é o que o Evangelho promete para você. O que nós temos aqui, irmãos, é um relato a respeito de uma tempestade, de uma tormenta, de um acontecimento que os discípulos passaram, enfrentaram, e está aqui na Bíblia, então tem algo importante para nós, para a gente aprender, para a gente se fortalecer, e eu espero que Deus possa trazer esse entendimento ao seu coração nessa noite, aos nossos corações, nos lembrando de algumas coisas, e assim a gente sai daqui com a nossa mente, de fato, cheia dele, da presença dele, com nossos sentidos estabelecidos, com o discernimento necessário para a gente encontrar força nessa vida e continuar servindo a ele com alegria, com amor, caminhando no rumo certo, em direção à glória celestial que ele nos promete. O contexto é simples, né? Você lembra que Jesus ele fez antes disso uma multiplicação de pães e peixe, foi um sinal de Jesus, miraculoso, uma forma maravilhosa. Jesus vai e alimenta grande multidão com poucos pães e peixes. O milagre foi tão grande que depois de alimentar aquela grande multidão, ainda sobra 12 cestos cheios. Agora imagine seus discípulos ali satisfeitos, afinal sobrou, né? Recursos. Temos 12, um para cada um, vamos repartir esse negócio aí, um para cada um, e todo mundo sai ali feliz, né? No final da festa, todo mundo levando pão e peixe para casa. Só que os discípulos estão indo para uma missão que Jesus lhes dá. Jesus diz, vai, aqui não diz isso em João, mas se você pegar a mesma leitura lá em Marcos capítulo 6, o Marcos escreve a partir, né, a gente sabe disso, a partir do que ouviu do apóstolo Pedro, né, que estava lá naquele dia, era um dos tais. Até tem algo emblemático a respeito dele que Mateus escreve, mas ele não contou para Marcos, parece que Marcos não registrou esse fato aqui, né? A gente sabe que contou sim, mas veja que em Marcos 6 também, mesmo capítulo, versículo 45, diz que logo a seguir Jesus fez com que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Essa é a missão de Jesus, essa é a ordenação de Jesus. Vocês vão para o outro lado, entrem no barco e vão para o outro lado. Normal, até aí tudo bem, a gente costuma ouvir a voz de Jesus, quando ele diz para a gente fazer alguma coisa, a gente faz, né? Crente obediente é que Jesus gosta, aquele que ouve as minhas palavras e a pratica. E aqui estão os discípulos, sem questionar muita coisa, aquele tipo de situação, né, que você fala, vai na frente que eu já acompanho vocês aí, né? Só que Jesus, ele ama o Pai dele, ele vai querer ter um momento de oração, de comunhão, e Jesus, ele é igual nós, né? Quando começa a orar, não para mais. Ele foi orando e os discípulos foram indo com o barco, né? E Jesus orando. Disse que, tendo despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair a tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. Jesus orando, sozinho, e o barco lá no meio do mar. A primeira ponderação que eu gostaria de fazer com os irmãos, já que nós estamos falando de tormenta, tempestade, quem é você quando a tempestade encontra você? Como é que você encara essa tempestade? Como é que você encara a tormenta da sua vida? Tempestade, você entende tudo aquilo que é difícil, desafiador para você, angustiante, preocupante, aquilo que faz você muitas vezes chorar, que faz você ficar perplexo, que faz você ficar temeroso, com medo, assombrado. O que é que te faz passar por esses momentos? Como é que você reage nesse momento de tempestade e tormenta na sua vida? Como é que você reagiu? Como é que você está reagindo? Como é que você reagiria?
Até então não tem nenhuma tempestade, simplesmente tem uma ordem de Jesus. Até então só tem uma ordenança e Jesus dizendo, daqui a pouco a gente se encontra. E a nossa vida parece que é assim também. A gente está indo muito bem com Jesus, e Jesus diz, vai, continua. Continua. E de repente vem a tormenta, vem a tempestade. E a gente pergunta, Jesus, ué, o Senhor mandou eu ir? Jesus, o Senhor permitiu que eu fosse? Jesus, o Senhor insistiu para mim ir. E de repente a tempestade me encontrou. O texto diz que ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar, Jesus estava sozinho. De madrugada, vendo os discípulos remarem com dificuldade, porque o vento lhe era contrário. O vento lhe era contrário. Quantas vezes a gente tenta remar na vida e parece que está tudo contra a gente? Também normal, acho que você já passou por isso. Às vezes uma luta na sua vida, talvez no seu casamento, a dificuldade, você tentando remar para um lado e a mulher remando para o outro. Os filhos, né, com os pais, o pai querendo que a coisa vá para um lado, o filho querendo que vá para outro. Às vezes na questão profissional, você insistindo naquilo, de repente dando tudo errado. Você acreditando que aquela era a sua profissão, os seus sonhos, de repente você se encontra num momento de desespero, desafio, porque você vê tudo perdido. De repente a sua alma, sua mente está tão angustiada e você não sabe a razão, porque o motivo que você se encontra naquela situação. Você é um crente, você ouve a voz de Deus, você ora, você busca Deus e a tormenta ainda assim acontece em sua vida. Até aí tudo normal, nós estamos falando de discípulos. O interessante é que esse relato não é descrito depois por Jesus. Jesus não comenta nada sobre isso. Esse é um negócio que aconteceu só com os discípulos e ficaram para eles ali. A multidão não ficou sabendo disso. Essa é uma palavra para discípulos, para crente. E às vezes Jesus tem coisas particulares que é para nós, para nosso momento, a nossa experiência. E muitas vezes a experiência de outro nem ajuda a gente, fala a verdade. Se ouve alguém dizer, eu sei que você está passando. Aí você fala, pai, você não sabe que nem a metade que eu estou passando. Eu lembro da minha tia, eu acho que contei essa história já. A minha tia, quando ela perdeu o filho dela, ela tem 3 filhos, né, meus tios, tio pastor, crentes, né, e um menino, gente boa, meu primo, Áquila, né, tinha mais ou menos 20 anos, ia fazer 21 anos, e ele morreu. Domingo à noite, ele estava na igreja tocando, no outro dia, deu alguma coisa, suspeito era que fosse leptospirose, um negócio assim, como é que se fala aquela doença do rato? Vocês sabem qual que é, eu não sei nem falar o nome daquilo. E de manhã, com aquele mal-estar, e à noite estava morto no outro dia. E aí quando vinham falar para ela, nossa, fulano também perdeu o filho dela, não sei o quê. E ela falou assim, Guinho, chamo de Guinho, eu não quero saber que fulano perdeu o filho. Eu perdi meu filho. Eu sei a dor que eu estou sentindo, eu não sei a dor da outra pessoa, eu sei da minha dor, é meu filho. E assim somos nós, às vezes, na tormenta do nosso dia a dia. Por mais que alguém diga assim, olha, eu sei que você está passando, parece que eu sei que a pessoa está sendo educada, gentil comigo, mas ela não sabe, ela não está na sua pele, ela não está no seu, não está ali vivendo o que você está vivendo, só você sabe. A sua alma, a sua angústia, a sua dor. Mas existe um que sabe, a gente sabe disso, que Deus conhece a gente. O texto diz que Jesus os viu, né, remar. Jesus via a condição dele. Mas antes de falar do Deus na tempestade, vamos falar da gente mais um pouquinho. Porque esses discípulos, eles ficam, talvez, não perplexados com aquilo, porque já enfrentaram tantas tempestades. Eram pescadores. Eram homens que conheciam o mar, que conheciam os ventos, que conheciam a respeito de tempestades. Mas aquela surpreendeu eles. Surpreendeu eles. Lembra que eles vieram, aliás, né, de um momento magnífico, né? Jesus acabara de multiplicar pães e peixes para uma multidão de gente. Eles viram o poder de Deus manifestado e agora eles tinham, inclusive, partes daquilo no barco dele. Imagine todo mundo carregando aquele cesto, aquela tempestade, cada um segurando seus cestos para não cair o pão e os peixes dentro da água. E talvez eles poderiam pensar, temos recurso, temos experiência, temos um barco, está tudo bem. A tempestade não vai fazer nada com a gente.
Mas Jesus viu que eles tinham extrema dificuldade de remar. A gente às vezes é assim. A gente tem recurso, a gente tem experiência, e mesmo assim a tempestade nos abala. A gente fica perplexo. A gente fica extasiado, de repente, diante da situação, sem saber o que fazer. Porque parece que a experiência nada nos ajuda naquele momento, o recurso também não serve para nada, e a gente fica sem saber o que fazer. A nossa angústia vai nos levando para momentos mais difíceis ainda e delicados em nossa vida. Veja que o texto diz que Jesus viu isso. Jesus vê todos os instantes da sua vida. Jesus conhece cada instante da sua vida. Ele nunca deixou de olhar para a sua vida. Todos os momentos. E aqui Jesus não apenas viu alguém na tempestade, ele que mandou a tempestade, mandou os caras para a tempestade. Jesus sabia que aquilo ia acontecer. É surpresa para os discípulos, não para Jesus. Jesus tinha um santo propósito naquilo. E quando Jesus então vê que a situação está ficando crítica, fala: Pai, está na hora. Agora é minha vez, deixa eu ir lá. Deixa eu mostrar a minha glória para eles. Deixa eu mostrar por que é a minha glória para eles. Porque você lê lá no versículo final, eu já vou me adiantar. O versículo final diz que, de Marcos, nos traz com mais clareza, né? Marcos capítulo 6, versículo 52. 51, aliás, né? Ficaram totalmente perplexos, porque não havia compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Esses homens estão numa situação difícil da vida deles, mas com um propósito de Jesus. Jesus manda eles para aquela tempestade porque o coração deles estava endurecido e não havia entendido ainda o milagre da multiplicação. Nesse momento eles estão com falta de fé, com medo e ainda com o coração endurecido. Quantas vezes a gente é assim também na tempestade? Quantas vezes a gente se comporta assim na tormenta? Um coração endurecido. Parece que a gente não consegue acreditar que Deus está ali com a gente, ou que Ele está nos enxergando nesse momento. Mas o texto diz que Jesus viu a dificuldade deles, né? Remava com dificuldade porque o vento era contrário. Jesus então foi onde eles estavam. O versículo 48 diz que, andando sobre o mar, queria passar diante deles, aliás. Jesus vendo eles. Jesus estava sozinho orando. Jesus está orando e está olhando para os seus discípulos. Jesus é Deus, Ele consegue fazer tudo que Ele quiser em qualquer momento e faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Ele consegue orar e consegue vigiar os seus discípulos, olhando para as dificuldades deles. E aí quando Ele percebe a necessidade de entrar em cena, para demonstrar o seu poder, e a palavra aqui diz isso, né? Para passar diante deles, é a mesma palavra que aparece ali quando Deus faz, né, passar a sua glória diante de Moisés, né, passar a sua glória. A ideia de Jesus aqui era que Ele passasse e os discípulos vissem Ele passando sobre as águas e vissem o poder dEle. Mas aí Jesus esqueceu de combinar com eles. Porque o texto diz que, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma. E gritaram. Imagina aqueles bandos de homem gritando, né? Os barbudão lá, cheio de experiência no mar, mas nunca tinham visto um fantasma, eu acho, né? E agora achando que Jesus era fantasma. E quem é você na tempestade, na tormenta? Será que você é aquele que confunde o seu socorro com fantasmas? Confunde Jesus, a voz de Jesus? Você acha que é delírio às vezes, e é Jesus falando com você? Ou às vezes você não consegue crer que Ele de fato está com você? Você vê tudo menos Jesus na sua vida, nos seus momentos de tormenta. Jesus está diante deles, a que hora? Manifestando a sua glória, passando próximo a eles, né? Diante deles, e agora os seus olhos viram Jesus e ficaram apavorados. Ficaram apavorados. Mas quem é Deus na tempestade? Quem é Deus na tormenta? Deus é Jesus dizendo: eu sou. Coragem. Coragem, não tema, sou eu. Sou eu. Deus não é aquele que apenas vai fazer você atravessar a tempestade. Deus é aquele que se revela nas suas piores tempestades. Deus é aquele que revela quem Ele é para você no pior dia da sua tormenta.
Talvez você, como aqueles falsos crentes, eu não sei se é o seu caso, procurou Jesus simplesmente para dar uma melhor vida para você, para te livrar da tempestade. Mas Jesus quer fazer mais do que isso. Ele pode fazer isso, se Ele quiser. Mas Ele quer revelar quem Ele é para você. Assim como um dia Ele revelou quando você estava afundado no seu pecado, na sua miséria espiritual, nas nossas misérias, nós estávamos assim, nas nossas tormentas, na pior tormenta da nossa vida, quando Ele nos encontrou. E vimos a sua glória, a sua luz, e a nossa vida mudou. Ouvimos a sua voz, a gente recebeu a Ele, e aí o nosso coração se acalmou. A paz de Deus reinou em nós, e agora temos Deus conosco. Não mais inimigos deles, mas agora chamados para a sua comunhão, lugar à sua mesa e lugar à sua presença, à sua casa. Esse mesmo Deus que um dia se revelou em meio à nossa tormenta do pecado, da miséria espiritual, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e perdidos totalmente, e nos trouxe vida, é o mesmo Deus que continua com a sua mão estendida, intercedendo por nós em nossas tempestades. É o mesmo Deus que entra em nossos barcos e nos ajuda a chegar ao nosso destino seguro. Coragem, diz Ele, sou eu, não temas. Não tenha medo. E diz o texto que ele subiu ao barco para estar com eles. E o vento cessou. O vento cessou. Agora o que eu acho interessante em João, que ele não fala que o vento cessou. O João não diz isso, o apóstolo. Ele diz simplesmente, Jesus diz, sou eu, não tenham medo. Então eles o receberam com alegria. E logo o barco chegou ao seu destino. Por que o João, o apóstolo, diz isso? Será que ele omite essa parte do vento cessar? Talvez seja porque para o apóstolo João, não importa mais se tem vento forte, se tem tempestade, se tem mar revolta. O que importa é que Deus está no barco. Se Deus está no barco da nossa vida, nada mais importa. Pode ser o dia da pior angústia da nossa vida. Pode ser a pior tormenta da nossa vida. Mas se Deus está no barco, a gente está no lugar mais seguro. A gente vai chegar em segurança. A gente vai atravessar para o outro lado. Porque a ordem quem deu é Jesus. Aqueles discípulos chegariam lá porque não tem como a palavra de Deus voltar atrás. Diz, vocês vão para o outro lado. E não é simplesmente, talvez cheguem lá, é uma ordem simplesmente, é uma declaração. A palavra de Deus, quando Ele diz isso, ela vai cumprir, ela vai acontecer. Essa não é uma mensagem motivacional para você, para dizer que Jesus é aquele que vai livrar você de todas as tempestades da sua vida. Aliás, Ele diz que a gente vai ter muita tempestade. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu cheguei do outro lado. O nosso Senhor rompeu a pior de todas as tempestades dessa vida, irmãos. O nosso Cristo bendito, Ele desceu a essa terra, se vestiu de carne como nós. Deus o preparou um corpo para Ele, como dizem Hebreus. E Ele, com a sua vida e obra redentora, nos preparou um lugar seguro. Mas antes disso, Ele próprio passou pela pior de todas as tempestades, que foi a ira de Deus que desceu sobre Ele. Quando Ele bebeu toda a ira do Deus poderoso, a santa ira de Deus. Dessa tempestade, Ele nos livrou, e nós não passaremos por ela, irmãos. A ira de Deus jamais alcançará os salvos em Cristo Jesus. E talvez seja necessário pequenas tribulações, algumas. Eu digo pequenas, não estou desconsiderando a sua luta, me entenda isso. Eu estou partindo do pressuposto bíblico, dizendo que as nossas momentâneas tribulações, as nossas leves tribulações, elas não se comparam ao peso de glória que há de ser revelado em Cristo Jesus. Eu sei que às vezes é pesado demais, algumas lutas para nós, é difícil demais.
Talvez você não diz isso para ninguém, mas Deus sabe a sua luta, o seu travesseiro, o seu quarto de oração, sabe o quanto você clama a Deus, chora diante de Deus, busca a Deus, pede socorro a Deus, grita por Deus. E talvez tudo que você queria, Senhor, me livra dessa tempestade. E talvez tudo que Deus quer é que você o encontre na tempestade. Talvez a tempestade é apenas um lugar que Ele preparou na sua vida para que Ele possa se revelar o poder que Ele tem. De não apenas ser um padeiro, como essas pessoas queriam antes disso. Senhor, nós estamos querendo o Senhor. Não, vocês querem os pães. Jesus não é padeiro. Jesus é o pão da vida. Jesus é aquele que sacia a sua alma. Jesus é o alimento que você necessita, que eu necessito. E Ele não tem apenas o poder de acalmar tempestades que estão à nossa volta. Veja que Ele diz: coragem, não tema, porque Ele sabe que a pior de todas as tempestades não acontece fora da gente, mas dentro da gente. É na alma, é na mente, é no coração, a angústia que a gente sofre. Essa tempestade é a pior de todas. E Ele tem o poder, com a voz dele, dizer: não temas. E quando a gente ouve a sua voz, o nosso coração encontra paz e segurança. Paz e segurança. Deus possa te conduzir em dias terríveis, mostrando a sua face e a sua glória, para que você creia nele, creia quem Ele é, não apenas o que Ele pode fazer. Você já sabe que Ele pode acalmar tempestades. Ele tem o poder de fazer isso, de te livrar, se Ele quiser, sem nem deixar você passar pela tempestade. Mas muito mais do que isso, Ele tem o poder de se revelar para você, para que você veja a glória dEle, para que a sua alma encontre repouso e segurança. E aí, como João, você vai, não está nem aí se está ventando, se tem tempestade. Eu só estou preocupado com uma coisa: se no meu barco é Cristo que comanda. E se Ele está presente, tenha certeza que o destino é questão de tempo. Como eu disse, a nossa vida ela se encontrava em uma terrível tempestade. Talvez você diga: eu nunca causei essa tempestade. Mas a Bíblia diz que a gente se encontra nisso. A gente nasce nessa tempestade. A gente nasce no meio do pecado, da miséria. E talvez essa miséria que a gente nasceu foi o meio pelo qual Deus encontrou para revelar o quanto Ele é grande, poderoso e amoroso. O quanto Ele tem amor para com os seus filhos, os seus eleitos. Talvez a gente não conheceria o amor se a gente não conhecesse o tanto que a miséria do pecado dilacerou nossa alma. Mas aí Ele permitiu a gente nascer dessa forma. Todos nascem assim, debaixo da ira dEle. Mas alguns Ele decidiu entrar no barco. Deus, Ele decidiu entrar no barco de alguns. E revelar quem Ele é. Através de Jesus. Deus entrou no barco da sua vida, da sua trajetória. O seu barco ia em direção ao precipício do inferno. É para lá que você ia. Alguns estão assim, estão tranquilos. Eles têm pães e peixes. E têm um bom barco para navegar no rio do inferno. Tranquilamente descambam para esse lugar. Mas a outros não. A outros Deus manda algumas tempestades. E mesmo que esses percam os pães, os peixes e os barcos sejam despedaçados, Cristo assim os acolherá e protegerá e os levará em segurança. Não temas. Não seja como Pedro, que diz: Senhor, se és tu, manda aqui contigo, como descreve Mateus. E Jesus diz: vem, Pedro. Pedro vai. Mas Pedro olha para a tempestade, olha para o mar, esquece de olhar para o autor e consumador da sua fé. Eu não estou dizendo para você ignorar a sua tempestade na sua vida, a sua tormenta. Estou dizendo que talvez seja a hora de você olhar para um Deus que é mais poderoso do que qualquer tempestade. Tem um Deus muito mais poderoso que essa tempestade que assola a sua vida.
Ele é poderoso para cessar ventos e acalmar mares. Ele é poderoso para trazer paz à sua alma. Ele é poderoso para preencher o seu coração de alegria, de transformar a sua mente, de encher de você de regozijo. Você apenas precisa crer nele, ouvir a sua voz, enxergar ele na sua vida. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Eu quero orar com você nessa noite. Agradecer a Deus, porque Ele é um Deus que é tão bom. Não, né? É o Deus, não tem outro senão Ele. Você consegue orar a Ele nesse momento, mesmo passando por tempestades? Você consegue adorar a Ele, mesmo estando em dias difíceis talvez, em situações complexas em sua vida, momentos de medo, de temor, de assombro, mas você consegue crer nele, que Ele tem poder para restaurar a sua vida, restaurar a sua família. Ele tem poder para cessar esses ventos fortes que têm atormentado você. Afinal, Ele te vê. Ele te vê. Se talvez não vai acalmar agora, mas entenda o seguinte, descansa nisso, Deus está te vendo. E no momento certo, quando Ele achar que é a hora, Ele vai cessar os ventos. Ele vai acalmar a tempestade. Fica tranquilo. E não desperdice a tempestade que Ele tem causado em sua vida. Talvez seja a oportunidade que você tem para crescer, para amadurecer, para se fortalecer, para ser um crente mais virtuoso, mais cheio da presença dEle, mais crente nele, confiante nele. Então agradeça a Ele por toda e qualquer tipo de situação que você tem enfrentado. Acima de tudo, agradeça pela presença dEle na sua vida, no seu barco, na sua trajetória, no seu destino. E creia que aquele que começou a boa obra em nossas vidas é fiel e vai completá-la. Deus, muito obrigado pela tua graça.